Acaba de entrar em vigor o reajuste pesado nas multas para quem desrespeitar as leis de trânsito. 2 carros participam de um racha na madrugada. Um deles bate no veículo dirigido pelo universitário Fábio Pimentel, de 20 anos, que morre na hora. 2 anos depois do acidente, Ana Cristina não se conforma com a imprudência que tirou a vida do filho. Por causa de um racha, um ato inconsequente que poderia ter sido evitado. Meu filho poderia estar aqui hoje comigo. Estas gravações, feitas pelos próprios motoristas, comprovam a disputa de mais um racha em Belo Horizonte. A direção perigosa é uma das principais causas das colisões frontais. Só em Minas Gerais, estado com a maior malha viária do país, 40% das mortes este ano foram provocadas por ultrapassagens perigosas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A multa por ultrapassar em local proibido ou pelo acostamento será de quase R$1.000. Para quem forçar uma ultrapassagem, a penalidade passa de R$ 191 para R$ 1.915, um reajuste de 1.000%. O mesmo valor será aplicado para quem participar de rachas. Se o motorista repetir a infração no prazo de 1 ano, paga o dobro. Essas multas não eram reajustadas há cerca de 11 anos. Quando essa multa aumentar o valor e a pessoa pensar que ela tem que pagar mais R$2.000, R$3.000, R$4.000, ela vai raciocinar um pouquinho antes de cometer a infração. Principalmente porque essas infrações são conscientes. Ninguém comete uma ultrapassagem no lugar proibido sem querer. Para quem perdeu um filho como Ana, o reajuste das multas pode ajudar a inibir atitudes irresponsáveis no trânsito. Eu vejo isso como um grande passo, né? Uma evolução. É fazer a lei valer, é aplicar, é fiscalizar. Não basta só ter punição. A pessoa tem que ter noção, né, do que esse ato, do que essa atitude traz de dor, de perda para as outras pessoas. E isso é importante, essa conscientização. A interdição da ponte que liga os municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo, no Vale do Aço, completa 2 anos sem uma solução definitiva. A reforma é esperada por usuários e comerciantes do local. Essa avenida é utilizada como desvio, mas geralmente os caminhões quebram ou têm o pneu estourado por conta das pedras que existem na via. Os reflexos da demora de uma obra têm afetado os comerciantes da cidade. Um comércio hoje vale 200 mil aqui em Fabriciano, vale 50 mil. Não passa muito caminhão, a gente fica com pouco serviço. A gente corre até risco de perder o emprego. Gabriel Almeida é motorista de caminhão há 4 anos. Segundo ele, para chegar a Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, ele precisa dar uma volta para passar por essa outra ponte, o que gera mais gastos e atrasos. É o transtorno para todo mundo, né? Porque essa ponte já está fazendo quase 2 anos, parece que está interditada. A ponte foi construída na década de 50 para dar sustentação à BR-381 sobre o rio Piracicaba. Além de ser estreita, nela tem também buracos e rachaduras. A ponte foi interditada em novembro de 2012 pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que alegou que a estrutura ameaçava cair em função de um rebaixamento na pista e rachaduras. Agora, a pista é liberada somente para veículos leves. O DENIT estuda uma solução adequada para resolver o problema. O diretor-geral do DENIT teve a oportunidade de comentar sobre os estudos que estão sendo feitos no DENIT, a avaliação que se fez, inclusive, em relação à conveniência ou não de demolição da ponte, para que se dê a solução adequada e que se resolva definitivamente esse problema. E agora, futebol se classificar amanhã contra o Santos, o Cruzeiro chegará à sua 6ª final da Copa do Brasil. Depois da vitória de domingo contra o Botafogo no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro já tem um novo desafio pela frente. Amanhã, a Raposa visita o Santos na Vila Belmiro pelo jogo de volta das semifinais pela Copa do Brasil. E a partida promete, já que a equipe paulista precisa reverter a derrota sofrida na semana passada por 1-0 no Mineirão. O Santos terá que buscar o gol desde o início e o Cruzeiro não ficará somente na defensiva. E será que o jogo fora de casa, dentro da Vila Belmiro, intimida os jogadores da equipe celeste? Não vamos atacar como nos atacamos no Mineirão, porque um jogo fora de casa, um excelente time,
mas não vamos ficar atrás. A equipe já pode contar com 2 reforços. O zagueiro Manuel e o atacante William estão liberados pelo departamento médico. Surpreendente nessa recuperação. Só tenho que agradecer a Deus por estar me sentindo super bem. O time celeste, maior vencedor da Copa do Brasil ao lado do Grêmio, com 4 conquistas, tenta voltar à final da competição após 11 anos. Desde 1989, ano da primeira edição do torneio, a Raposa já esteve em 5 decisões. Que a gente pode deixar essa marca também de um grupo vitorioso, um grupo de pessoas de caráter, de muito trabalho, um grupo sério. E é isso que vai marcar a nossa história, né? Ganhando títulos. Jô, André e Emerson Conceição foram afastados por indisciplina e não jogam mais pelo Atlético neste ano. E esse se tornou mais um problema para a equipe que está em momento decisivo na temporada. Afastamento em um momento decisivo do Atlético, véspera de uma semifinal de Copa do Brasil e às 6 rodadas do fim do Brasileirão. Mas a impaciência da diretoria com Jô, André e Emerson Conceição falou mais alto. Nós poderíamos deixar para divulgar isso na quarta-feira, na quinta, depois do jogo com o Flamengo. Nós temos um elenco de 30 atletas e nós não abrimos mão de parte disciplinar de forma alguma. 3 jogadores criticados pela torcida, Emerson Conceição e André conviviam com vaias. A situação que chama mais atenção é a de Jô. O atacante já cometeu vários atos de indisciplina este ano. Há 3 semanas, por exemplo, faltou a treinos sem justificar para a diretoria, que reintegrou o atacante ao elenco. No último domingo, Jô chegou a entrar em campo contra o Atlético Paranaense. Mas o novo ato de indisciplina irritou ainda mais a direção do clube. Num passado recente, trouxemos o Jô de volta depois de cometer uma indisciplina por entender que ele passava por um momento familiar, por um momento pessoal ruim, e nós olhamos mais o lado humano e reunimos com a comissão, com o Levi, fomos no presidente e pedimos de novo para que o jogo fosse integrado. Agora, o que a torcida do Atlético espera é que a indisciplina dos 3 jogadores não afete o elenco no jogo decisivo contra o Flamengo. E o presidente do Atlético, Alexandre Calil, se reuniu hoje com o diretor jurídico do clube, Lázaro Cândido, para definir a situação dos jogadores afastados. A decisão da diretoria será divulgada somente na quinta-feira, após o jogo decisivo contra o Flamengo. E a Polícia Militar divulgou hoje o esquema de segurança para o jogo entre Atlético e Flamengo. A nossa pretensão é fazer com que as pessoas que se concentram, os torcedores que se concentram ali na Alameda das Palmeiras e na Brancarã, adentrem ao estádio com antecedência, de tal forma que evite aquela pressão que tem ocorrido nos jogos anteriores. Nós iremos fiscalizar, junto com a segurança privada, o ingresso. Nós vamos permitir que permaneça na esplanada, ou, portanto, que acesse a esplanada e lá permaneça somente aqueles que têm ingresso válido para aquele jogo. Os torcedores do Flamengo, nós vamos pedir que todos adentrem pelo Mineirinho. E veja a seguir as dicas para a reta final dos estudos a 4 dias do Enem. E ainda o uso da tecnologia no controle de animais abandonados. É logo mais, agora são 7h09. Eu volto já.